E é isso aí, gente, já estamos de volta, né? Eu estava dando uma olhada ali, já tem muita gente participando pelas redes sociais, aliás, eu quero que você participe muito mais, afinal de contas, no final do programa, a gente sempre deixa aquele bloco especial para a sua participação, a sua interação. Você já viu que a Maristela está aqui do meu lado, né? Então é sinal que a gente tem que dar puxão de orelha aí na sociedade. Brincadeira, né, Maristela? Um assunto importante, a gente conversando um pouco a respeito da nossa pauta de hoje, e a gente chegou à conclusão, nós chegamos à conclusão de que é um assunto que a gente precisa tocar o mais constantemente possível, para que as pessoas realmente despertem para este problema. Estou falando novamente aí da depressão, dos casos de depressão que aumentam vertiginosamente, principalmente no nosso município. E aí, Maristela, tem aquela questão do clima, né? Nosso clima, infelizmente, acaba influenciando também, né? Pode ser que você imagine que não, mas influencia. As regiões mais frias têm mais casos, né? Comprovadamente, cientificamente comprovado. Mas Teresópolis hoje vive um momento delicado. E a gente precisa entender esse problema sobre vários aspectos, né, mano? Não dá para tratar efetivamente de um problema pessoal ou de um problema familiar. É um complexo muito grande, né, de coisas e fatores que acabam desencadeando um problema como a gente vê hoje, né, de aumentos de casos, de diagnósticos constantes e de, infelizmente, né, o ponto mais triste dessa história toda, que são os finais tristes, né? São as pessoas tirando suas vidas por conta de uma enfermidade, de um problema. Como é que você vê hoje na tua atuação clínica, né? Recebendo as pessoas no seu consultório? Como é que você tem essa ideia que a gente tem aqui na parte informacional, do aumento realmente do número de casos? Essa percepção do aumento de casos, ela é real na prática, na tua atuação clínica hoje? Sim, Anderson, é verdade. A depressão, ela tem crescido, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque as pessoas acreditam que qualquer tristeza maior, qualquer não que recebem e que ficam tristes por esse não, viram depressão. E muitas pessoas, muitos médicos que não psiquiatras, estão medicando as pessoas como depressão. E isso é sério. Porque seja, qualquer pessoa diz que está com depressão... Bateu aquela angústia, a pessoa já acha que está na depressão. Exatamente, Anderson. Então, é assim, a depressão é uma tristeza profunda, sim. É a dor da alma. É uma dor que você não consegue nem quantificar, nem assim, explicar para o outro. Não dá para mensurar. Não dá para mensurar. É uma dor da alma. A gente literalmente fala que é uma dor profunda, é uma dor da alma. Né? E, sim, tem aumentado os casos de depressão. Como você disse, né, a nossa cidade, por ser uma cidade fria, né, e assim nós vemos também nos países mais frios, por causa das pessoas, os países que nevam, por exemplo, as pessoas não saem de casa. E o aumento de contato social, nenhum. Diminui, pelo contrário, diminui. Você pode falar hoje pela internet com as pessoas, sim, mas o contato social, o olho no olho, já não tem, e torna-se frio. E aí o que acontece? As pessoas vão se isolando cada vez mais. Né, mas o ser humano sem o toque, ele enlouquece, simplesmente, né? Tem pessoas que já não gostam, né? mas por ser um ser social, sim, né? Nós somos um ser biopsicossocial. Então, nós temos que, essas três áreas, né? A biológica, a física, a psicológica e a social, a interação social, tem que estar presente no ser humano. Nós somos biopsicossocial. Quando uma dessas áreas ela está pendente, já começa a causar aquele desequilíbrio e, muitas vezes, a pessoa não sabe lidar com isso. Como você sabe, eu trago sempre uma estatística. Né? Dados. Eu adoro, porque, para o jornalista, quanto mais dados, melhor para fazer a matéria. Exatamente. Né? Então, assim, esses dados são tanto da Organização Pan-Americana de Saúde e também da OMS, né? Esses dados são de outubro de 2018. Né? Por que outubro? Porque o mês de outubro ele fala da saúde mental. Né? Saúde mental. 10 de outubro, se não me engano, é o Dia da Saúde Mental. Então, esses dados aqui são de que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. E essa é a segunda causa de suicídio entre as pessoas de 15 a 29 anos. Olha só. É muito grande. É muito grande. Quer que continue? E uma coisa que eu queria, só fazendo uma pausa, né? Porque nós tivemos um episódio agora, recente, né? De um
uma pessoa conhecida da sociedade teresopolitana, militar, né, pessoa conhecida, em particular, de convívio pessoal meu lá na faculdade, era meu amigo de faculdade, e, assim, quando aconteceu, né, a morte dele, muita gente começou a identificar certos sinais. E aí a gente tem que falar sobre isso, gente, porque efetivamente, né, esses sinais acabam aparecendo, né, Maristela? Com certeza. É um pedido de ajuda meio que simbólico, é a necessidade da presença, é a carência. Como é que se dá, assim, o que a pessoa comunica num momento de tentativa de pedido de ajuda, mesmo que seja implícito? Olha, começa pelo comportamento, né? Ela modifica o seu comportamento. Ela começa a se isolar um pouco mais, ela começa a se fechar um pouco mais. Então, uma pessoa que é muito... que conversa, que é ativa, e, de repente, ela começa a falar respostas curtas para você. Sim. Você fala, poxa, não é meu amigo, não é minha amiga, não é com quem eu costumo lidar, que essa pessoa não fala. Parou de falar, ou fala menos, ou só responde para você, sim, tá, claro, não vai dar. Ela dá sinais, quando ela escreve, hoje a rede social mostra muito isso. Muito. As pessoas, segundo esse caso, né, parece que ele deixou alguns sinais com frases, não só escrita, mas também falando para as pessoas. Né? Quais são outros sinais que a pessoa mostra? Ou muito sono, o isolamento. Né? A perturbação do sono é muito grande. E elas são duas vertentes, ou muito sono, dorme-se muito, ou então não consegue dormir. Porque aquilo é tão intenso, aquela dor é tão grande, tão forte, ela perde o sono e não dorme. Só que aí, como é que eu vejo isso? Às vezes a família não percebe. Não percebe, claro. A alteração do humor. É um humor muito inconstante, porque a irritabilidade é grande. Ela não dorme, ela se sente perturbada, dói, e ela não consegue explicar o que dói. Sim. Mas assim, como que a família verifica isso? Percebe até na alimentação, ou a pessoa parou de comer, é uma inapetência muito grande, ou come então compulsivamente. Ela vai de um polo ao outro com muita rapidez. Verdade. Com muita rapidez. Em casos muito críticos, aí assim, o isolamento, deixa de tomar banho. Uma coisa que eu ouvi também, Maristela, eu ouvi assim, de senso comum, né? Não é nada de pesquisa, nem os dados da Maristela que são confiáveis, né? De senso comum. Que as pessoas que têm uma característica mais extrovertida, que são pessoas mais comunicativas, acabam, de certa forma, até mascarando certos sintomas, né? Por conta dessa sua propriedade muito comunicativa, acabam mascarando. Então, ela tenta continuar daquele jeito, continuar extrovertida e vai deixando, né, esse processo chegar a um ponto em que já não tem mais como reagir. Isso também procede, né? Essas pessoas estão suscetíveis a esse mascaramento, digamos assim, dos sintomas? Não só as pessoas mais extrovertidas. Imagina que uma pessoa, um trabalhador comum, tenha que sair todo dia para o trabalho, então eu tenho que acordar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que interagir com meus colegas de trabalho, eu tenho que interagir com as pessoas no ônibus, na hora do almoço, com uma tristeza profunda e que eu não quero que as pessoas percebam isso. Então, é um exercício muito grande que essa pessoa sofre. E, às vezes, acaba até potencializando, né? Potencializando, porque quando ela consegue ficar quietinha no seu eu, né, no meu mundo, aí eu posso ficar triste, sim, eu posso chorar. Só que tem gente que também não consegue chorar. Porque nós temos a cultura de que chorar é fraqueza, né? Fraqueza. Seja para o homem, seja para a mulher, não importa. É sinal de fraqueza. E é uma grande besteira, né? Gente, chorar é bom. Chorar é um exercício de... de lavar a alma, né? Já diziam os poetas. Sim, então, assim, nós temos que ficar atento a isso, porque as pessoas falam assim, são as pessoas mais fechadas, mais quietas, que estão suscetíveis a... Não, se você vê quantos artistas que estão doentes... Aí você tocou num outro ponto também, que é uma preocupação minha. Por exemplo, as pessoas que lidam com o público, né? O profissional liberal, o advogado, o médico, o comerciário, as pessoas que lidam com o público. Não dá para ficar... né? A atuação profissional deles depende dessa boa relação. E aí acaba tendo esse esforço ainda maior também para não transparecer, né? Isso também pode potencializar em um quadro mais grave, mais severo? Com certeza.
todas as profissões estão suscetíveis a isso, inclusive os psicólogos. Os próprios psicólogos. Os próprios psicólogos. Claro, nós, psicólogos, fazemos terapia. Graças a Deus eu tenho a minha. Então, assim, nós fazemos terapia por 2 motivos. Primeiro, somos seres humanos. É claro, né? E segundo, porque nós temos casos e casos, nós temos supervisão, nós chamamos de supervisão. Sim, supervisão. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando isso com a gente. É como dizer que um médico tem um problema e procura ajuda. Você acredita que as pessoas, principalmente da área de saúde, não procuram, ou quando procuram, eles pedem sempre os primeiros horários ou os últimos horários, que é onde eles têm certeza que a recepção vai estar vazia, ninguém vai ver que está entrando. Como se médico não fosse o médico, né? Exatamente. Até para médico, as pessoas falam assim, você tem um horarinho mais cedo para mim? Não, tinha que ser mais cedo ainda, porque ele tem certeza que ninguém vai vê-lo entrar naquela clínica, ninguém vai vê-lo entrar no consultório, porque são seres inatingíveis? Não. Todo mundo precisa de ajuda. É um mito essa coisa de se falar que a psicologia é só quando você está doente. Não é. Nós precisamos. Agora, quando uma doença estabeleceu-se, sim, mais do que nunca, eu preciso de um tratamento conjunto, tanto psiquiátrico quanto psicológico. Só que aí entra também o quê? O tabu, o preconceito. Psiquiatra é médico de doido, psicólogo é médico de doido. Não. Isso é verdade. Assim como se eu tiver um problema de uma arritmia, né, uma diferença no meu batimento cardíaco, na minha respiração e tudo mais, eu procuro um cardiologista rapidinho para ele tratar disso, nessa disfunção que está me acontecendo. Se eu estou com um problema gástrico, eu vou procurar um gastro? Se eu estou com problema na mente, faz sentido que eu procure um psiquiatra, porque ele é o médico que vai cuidar, ele é o especialista em cuidar disso. A gente tem visto também crescer um número de casos dentro das empresas, né? As empresas hoje vivem uma competição maluca, né? Dependendo do setor de tecnologia e outros setores que dependem dessa competição quase que diária, a cobrança é maluca, tanto dos gerentes, dos proprietários, dos gestores, quanto também dos colaboradores. A empresa hoje, ela está olhando para a saúde mental do seu colaborador? Você, como profissional da área, acha que esse trabalho tem que fazer parte do pensamento produtivo daquela empresa? Ou seja, não dá para tratar como algo complementar, tem que ser parte da maturidade da empresa, né, da condução dela? Sim, se a empresa tem um RH consciente, né, se tem lá dentro do seu RH um psicólogo trabalhando também na área né, organizacional, eu trabalho muito com isso também. Né? Nós podemos trabalhar com a prevenção dentro das empresas. Pois é, isso que eu estava falando, a prevenção. Porque, né, identificar algum problema e encaminhar para o profissional, não é isso que eu estou falando de trabalhar a prevenção. Evitar que esses casos aconteçam, ou então minimizar os seus resultados. Né? Pois é, só que a segunda parte da pesquisa vem numa corrente contra isso. A Organização Mundial de Saúde calcula que em 2020, a depressão seja a doença mais incapacitante, porque ela já é hoje a maior causa de absenteísmo do trabalho. Está vendo, gente? A maior causa Foi combinado não, eu nem vi, tá? Olha só, verdade. Nem vi. No Brasil, já é a 5ª doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Sim. E no Brasil já cresceu 18% em 10 anos. E o Brasil é o país campeão na América Latina, com cerca de 11 milhões e 500 mil pessoas com depressão. Isso quando se é procurado ajuda, e nós temos esse dado estatístico. Fora aqueles dados que não procuram ajuda. Que não são colocados, né? E aqueles que estão em casa sofrendo. Né? Que, infelizmente, né, Marcela, a gente tem que reconhecer que são muitos esses casos, né? Não são poucos. Não são poucos, porque, na sua grande maioria, nós temos 3 pontos focais. Né? Momentos de transição, vamos dizer assim. Né? O ser humano não lida legal com momentos de transição. Não. Por exemplo, a transição da infância para a adolescência. E é o que eu sempre digo, crescer dói. Então, quando você está ali na sua infância, você tem toda uma superproteção, e que também não é legal, porque quando eu superprotejo meu filho, eu não estou permitindo o não na vida dele. E quando ele precisar relacionar-se com esse não... E como que ele faz para lidar com o não? E aí, né? depois? Então, essa transição de infância para adolescência
ela é assim dolorida, né? As mulheres, elas já estatisticamente são 3 vezes mais acometidas pela depressão do que os homens. A situação hormonal, a entrada na menopausa, isso também me prejudica. E quando vai se chegando na idade tenra, que se diz, né? nos idosos, né? Na melhor idade. Eu vivi isso na minha casa com meu pai, após 37 anos de trabalho, que quando ele se aposentou, e ele não podia mais trabalhar, ele era motorista e e já não conseguia mais fazer os exames para continuar trabalhando e tudo mais, ele literalmente colocou o pijama e parou. E adoeceu. Então, hoje nós temos isso eu estou falando há muitos anos atrás, mas hoje nós temos uma cultura bem bacana em que a gente insere as pessoas em várias atividades. Mas a pessoa também tem que querer. E é importante que se tenha essa visão. A gente está falando de uma cidade como Teresópolis, que temos, graças a Deus, muitos, mas muitos, que escolheram passar essa melhor idade aqui, né? Ou seja, trabalharam a vida inteira no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras capitais, e que escolheram passar a sua melhor idade, a sua aposentadoria aqui em Teresópolis. A gente tem que saber lidar com isso também, né? Enquanto cidade, enquanto município, enquanto política pública. Mas é importante que se tenha essa ideia de um processo, né, de transição mesmo. Não dá para simplesmente parar de um dia para o outro, não vou fazer mais nada, vou ficar jogando dominó o dia inteiro, não é assim. Né? Algumas empresas, elas têm um programa para preparar o funcionário para a aposentadoria. Que bacana. Então, assim, empresas conscientes trabalham com prevenção, principalmente aquelas que têm muitas metas a serem atingidas, aquela cobrança imensa. Que é muito severo, e que né? é severo, é a realidade do mundo hoje. Não tem jeito. Hoje as pessoas são movidas por meta. Né? E então elas preparam também para esse momento onde ele vai parar, vai ficar mais tempo. E a ideia de um aposentado é que vai aposentar e vai estacionar. É verdade. Não é verdade? Não pode, né, gente? Não pode. Eu sou uma aposentada, né? Trabalhei durante 32 anos com carteira assinada e não parei e continuo. Não pode parar de jeito Não pode parar. nenhum. Então, assim, o que as pessoas precisam aprender também, Anderson, é lidar com o não e com as suas frustrações. O problema todo é que hoje chegou meio que num mimimi também, que assim, você não pode contrariar ninguém. Você não pode dizer um não, vai falar, não vou fazer, agora não vai dar. E o que acontece? Né? As pessoas acabam transformando isso, né, potencializando isso numa coisa enorme. O não acabou se transformando numa barreira, né? Exatamente. Só que, na verdade, não é. Eu preciso trabalhar essas fases ruins. Eu, enquanto ser humano, ela faz parte da minha evolução, do meu aprendizado. A gente tem que entender que o fracasso faz parte, né? A frustração faz parte. Eu gosto sempre de citar o caso do Vale do Silício, né? Dessa região maravilhosa do nosso planeta que acabou se dedicando à questão da tecnologia. No Vale do Silício, as startups, né, as empresas que esperam ser impulsionadas pelos investidores, e são muitos investidores por lá, elas só conseguem uma chance depois de 3 fracassos. Então você tem que apresentar os seus fracassos. Você vai ser startado, né? Você vai receber um investimento bacana aí de um grupo econômico. Bacana, mas para você apresentar esse projeto, você tem que ter pelo menos 3 fracassos. A não ser que o teu projeto seja maravilhoso, né? Mirabolante, o novo iPhone. Mas mesmo o novo iPhone tem um monte igual. É por isso que o fracasso faz parte. Então a gente tem que tentar entender isso também, né, Marcela, no nosso dia a dia. Não é só na tecnologia, no nosso dia a dia. Né? Um não que você recebe, uma negativa que você recebe dentro do teu mercado de trabalho, ela tem que servir como combustível, né, para você se colocar mais capacitadamente para a próxima oportunidade e fazer com que aquela oportunidade chegue também. Né? Você tocou num ponto importante agora também. Tecnologia. Então, a tecnologia afasta as pessoas. E como, né? Quem vive no mundo do WhatsApp, né? Às vezes a pessoa mora na mesma casa, estão em cômodos diferentes. De quarto para quarto no WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Pois é, tipo, vem jantar, que o jantar está na mesa. Isso acontece. Então, a tecnologia, ela vem assim, facilitar o nosso dia a dia, mas a gente não pode esquecer do ser humano, do toque, da convivência, do social. Isso é importante. Um jantar em família, né? Uma conversa com os filhos, isso é
é fundamental, né? Exatamente. Então, assim, como que muita gente fala, poxa, mas a pessoa está quieta ali, não quer ser incomodada. Está na rede social, está jogando. Está jogando, está tudo bem. Está dentro de casa? Não está, não. Está tudo bem. Não está. Pelo contrário. Né? Não está. Às vezes, assim, o que essa pessoa está vendo? O que ela está acessando? Porque a internet, ela tem coisas excelentes, mas Você também traz coisas não tão legais. Eu já ouvi isso de amigos, né? Eu dou graças a Deus que meu filho fica trancado no quarto jogando videogame o dia inteiro, que não está na rua, aí, passando por problemas. Olha, eu não sei se você tem que dar graças a Deus, não, né? Não é um comportamento bacana. Tem que ter socialização, tem que ter a vida, né? Tem que ter o não, tem que sofrer algumas frustrações, porque às vezes você acha que você está no seu videogame, né? No seu videogame, se você perdeu a tua vida, você ganha outra, né? Se você não tem o recurso suficiente para aquele jogo ali, você consegue o recurso de uma outra forma. Então, não é o que acontece às vezes, né? Nem sempre na realidade. Na realidade, no dia a dia, nem sempre você vai ter condições de conseguir o recurso para fazer aquele projeto que no videogame é fácil. Você vai lá, consegue tua vida, consegue teus itens e pronto. Então, tem que ter cuidado sim, gente. Tem que ter cuidado sim. Eu falo, hoje eu não tenho mais adolescente em casa, né? Graças a Deus, são adultos, né? Já sou até vovô, mas mesmo assim, eu sempre tive essa preocupação de tentar entender o que eles estão fazendo, que raio de jogo é esse, ou então, por que está tão parado, É claro que as personalidades são diferentes também, né? Mas você precisa entender. Tem pessoas que gostam mais de ler, tem pessoas que gostam mais de jogar, tem pessoas que gostam de ficar sempre com os amigos. Isso precisa ser respeitado. Os extremos é que são problemáticos, né, Maristela? Quando chega ao ponto de ser extremado, aí é que tem que ser olhado de uma forma mais criteriosa. Né? Exato. Então, é que eu disse, quando começa com muito ou com menos, quando está nos extremos, é que a gente tem que ter atenção. Alerta. E observar até assim, poxa, meu vizinho é uma pessoa que mora sozinha, eu não tenho visto sair. Dá uma olhadinha, o que está acontecendo? Dá uma palavrinha, toca a campainha, fala um oi, está tudo bem. Porque as pessoas hoje são muito individualistas. A gente está perdendo esse contato social, Verdade. Olho no olho, o toque, como você disse. Fundamental. É fundamental. E dentro da nossa casa, o que está acontecendo com as pessoas que convivem com a gente? Às vezes, ou a esposa ou o marido, eles têm essa necessidade de se manter forte. Não quer falar que está passando por isso. As pessoas têm preconceito, as pessoas têm vergonha de dizer que estão doentes. Né? Então, assim, e uma vez entendido a doença, tem que buscar ajuda sim. Ah, mas será que se eu conversar com um amigo ajuda? Olha, para desabafar, sim. E para tratar. Uma ajuda profissional, né? Exatamente. Então, tem que buscar uma ajuda. Tem que perder esse preconceito, tem que parar com essa frescura de que eu não vou procurar o psicólogo não, porque eu resolvo, vai passar, né? O famoso vai passar, daqui a pouco passa. Não podemos deixar isso acontecer. A gente tem tantos profissionais bacanas na cidade, a gente tem tanta gente se dedicando, estudando, se capacitando para cuidar, né, da tua saúde mental. E a gente tem que admitir que a gente precisa de ajuda às vezes, né? Precisa de ajuda. E não é apenas sair para desabafar, para conversar. Isso é legal também. Mas, às vezes, você precisa de um pouco mais do que isso. Você precisa de uma análise daquilo que você está vivendo, né? E é por isso que se chama análise, né? Porque existe um profissional por trás analisando aqueles teus sinais, analisando aquilo que você está passando. E não é brincadeira, gente. É algo extremamente sério e é o mal do mundo nesse momento do planeta que a gente vive, né? Não é uma exclusividade de Teresópolis. Teresópolis tem uma incidência grave. Não é uma exclusividade do Brasil. O mundo precisa olhar mais para a saúde mental. E a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem profissionais que se dedicam a isso, né? Na psicologia, na psiquiatria. Eu costumo dizer que eu sou um psicólogo frustrado, né? Já falei isso para a Maristela. Amo a psicologia, adoro, recorro a ela sempre que posso na minha produção acadêmica e sei da importância dela em várias áreas, né? Quem é formado em comunicação tem uma formação básica em psicologia, porque precisa ter. Não adianta, né? Não dá para a gente lidar com uma ciência social sem entender um pouco, né, de como pensa o ser humano, de como ele age, como é que ele reage. E a gente tem que perder esse medinho que todo mundo tem e esse preconceitozinho de que, não, eu sou forte o suficiente. É aquela coisa do super-homem e da Mulher Maravilha, né? Eu sou super-homem, não preciso, sou Mulher Maravilha, dou conta. E não é, né?
Por mais que a gente goste dos super-heróis, nós somos humanos. Estamos suscetíveis a todos esses males. Maristela, se deixar, a gente vai embora, né? Eu só queria colocar, Anderson, sobre a importância da continuidade do tratamento, não só o tratamento psicológico, mas quando se procura um médico e que ele existe a necessidade de uma complementação medicamentosa. Sim. O que acontece muitas vezes? Né? Você tem uma baixa de química no teu organismo, seus neurotransmissores estão todos meio desorientados. Você vai ter que usar um regulador para isso. Você tem que usar um regulador para isso. O que acontece? É importante que as pessoas saibam que o remédio ele leva de 3 a 4 semanas para fazer efeito. Só que nesse período dele fazer o efeito, você sofre o efeito colateral. Mas ainda não está tendo o benefício do remédio. Sim. Ele não está atuando. O que acontece? Algumas pessoas pegam, tomam remédio, tem efeito colateral, para de tomar, porque não vi efeito nenhum. Ou, como deu uma melhora, já estou boa, para de tomar. Esses remédios, eles são remédios sérios, né? São remédios fortes, e que até mesmo, quando eu tenho que parar de tomar, essa descontinuidade, sim, ela tem que ser gradativa, né? E fazer um desmame, que a gente chama, dentro da área de saúde, a gente fala, é um desmame que tem que fazer. É muito sério, então que as pessoas levem a sério isso. Compareçam aos médicos, tomem a medicação de forma adequada e compareçam às suas terapias. Né? Porque faz parte do ser humano. Claro. É necessário que a gente trate as nossas neuras, os nossos traumas, e que não é só por doença que procura psicologia, não. Né? Preventiva, principalmente. Preventiva e psicologia é qualidade de vida. Exatamente. Maristela, obrigado pela tua participação mais uma vez. Muito obrigado, né, por trazer esses esclarecimentos para a nossa população. Gente, percam o medo de vez, tá? Procurem um profissional. A gente precisa. Inclusive, não só para você, mas para alguém da família que esteja precisando aí dessa orientação. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite mais uma vez, Anderson, e estou à disposição para todas as vezes que você precisar, né, das minhas estatísticas. e das sábias palavras também. E também da minha contribuição aqui pela área da psicologia, estou sempre aberta para isso. A gente que agradece. Obrigado, Maristela. A gente vai para o intervalo comercial e quando voltarmos vamos falar de educação, né? Temos outro psicólogo frustrado daqui a pouco. O professor André vai estar aqui comigo também, adora a área de psicologia, neurociência, o cara é fera nessa área. Nós vamos falar um pouco sobre uma mudança que está sendo instituída no nosso país e que está gerando maior polêmica aí, né? A área da educação está gerando muitas polêmicas no atual governo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O intervalo é bem rapidinho, já já a gente está de volta.